Josué, capítulo 6, eu quero ler 2 versículos com os irmãos, a fim de desenvolvermos a temática que foi nos proposta para falarmos essa noite. E eu quero ler o versículo de número 8 e o versículo de número 20. Nós vamos ler esses 2 versículos, tendo em vista a proposta que foi nos dada para falarmos essa noite sobre a arca e a queda das muralhas. A arca e a queda das muralhas. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram a tocar as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande voz, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Podem tomar os vossos assentos, por favor. A fins didáticos, alguns estudiosos dividem tradicionalmente o Antigo Testamento em 4 blocos importantes: Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, onde é subdividido entre profetas maiores e menores. O livro de Josué dá início à segunda divisão do cânon, onde está inserido o Antigo Testamento, onde nós conhecemos por grupo de livros históricos. A intenção dos livros históricos é apresentar uma história interpretativa acerca da maneira de como Deus lida com o povo da aliança, ou seja, Israel. O livro de Josué recebe o nome do seu principal personagem, que é o próprio Josué. É sabido de todos que Josué foi escolhido por Deus para suceder a Moisés. E diante dessa sucessão, ele iria ali liderar um povo que havia já passado por grandes transições, do domínio de Faraó para a liderança de Moisés e sua liderança para a liderança do próprio Josué. O povo que era escravo agora iriam se tornar proprietários de terras. Então perceba que há transições que aquele povo ali estava cada vez mais passando e enfrentando. Josué, ao assumir propriamente a liderança sobre aquele povo, sobre aquela nação, nós vamos nos deparar com esse grande desafio que Josué tem em sua frente. Há pelo menos 2 grandes desafios inicialmente pelo qual Josué ali tem com aquele povo. O primeiro deles é atravessar o Jordão, e há um detalhe importante: atravessar o Jordão em um período de enchente, em um período em que as águas estavam avolumadas, e ali eles puderam ter a experiência com o poder de Deus. O segundo acontecimento, ou o segundo desafio que Josué ia ter com aquele povo, seria a conquista de Jericó. E Jericó, logicamente, não tratava-se de uma cidade comum como as demais. Era uma cidade fortaleza. Era uma cidade que o acesso a ela era cada vez mais difícil de ter, devido às muralhas que a cercavam. E aqui Josué, vamos perceber que ele mostra e apresenta para nós pelo menos 3 coisas importantíssimas, ou quando olhamos para ele, nós vamos identificar que a confiança de Josué está firmada
em pelo menos 3 componentes exclusivos da natureza de Deus. O primeiro componente exclusivo da natureza de Deus, pelo qual a confiança de Josué está firmada, é nas promessas de Deus. Eu vou repetir. O primeiro componente pelo qual Josué está firmado é nas promessas de Deus. Deus o havia prometido que lhe daria aquela cidade em suas mãos, de forma que não era a primeira experiência que Josué e o povo iria ter com os milagres e as ações de Deus. No capítulo anterior nós vamos ver que eles já tiveram essa experiência com a ação de Deus em favor deles, que abriu o Jordão e eles haviam passado a pés enxutos. Mas Josué firma a sua confiança nas promessas de Deus. Segundo componente pelo qual Josué firma a sua confiança é no poder de Deus. A abertura do Jordão certamente já havia sido suficiente para que ele cresce que o Deus pelo qual estava guiando aquele povo é um Deus que tem poder para fazer grandes coisas em favor deles. O terceiro componente pelo qual Josué se firma é o componente da presença de Deus. Então diga comigo: promessa de Deus, poder de Deus e presença de Deus. São os 3 componentes que firmam a confiança deste líder. E é nesse terceiro componente, o componente da presença de Deus, que eu quero me deter essa noite e extrair algumas lições espirituais necessárias para nós. Onde a presença de Deus aqui no capítulo de número 6, ela vai ser representada pela Arca da Aliança. E a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E a presença de Deus no meio do povo, em primeiro lugar, essa arca no meio do povo era um testemunho de que Deus estava perto deles. A primeira certeza em que eles tinham com a arca no meio deles era de que Deus estava perto, era de que Deus estava com eles. E essa informação e essa consciência já era necessária para afirmá-los cada vez mais em continuar avançando de acordo com as ordenanças que Josué designara a eles segundo a orientação de Deus. Deus está conosco. Deus está conosco. A presença de Deus no meio de nós nos dá essa consciência de que Ele está perto de nós e de que Ele está conosco. Você crê que Deus está conosco nesta batalha? Você crê que Deus está com você nos processos da caminhada cristã? Adore a Deus essa noite com toda a sua alma, espírito e corpo. Deus está no meio de nós. A arca do concerto apontava para esta realidade de que Deus estava com eles. Em segundo lugar, a presença de Deus conosco não é garantia de facilidade. Haja vista que algumas pessoas pensem que o fato de Deus estar conosco significa que teremos facilidades de vencermos todas as batalhas, sem nenhuma preocupação, ou sem nenhuma intensificação negativa sobre a nossa vida. Mas engana-se, porque o fato de Deus estar conosco não nos isenta, não nos garante facilidades. Possa ser que você chegou aqui essa noite com essa preocupação de pensar que está fazendo tudo conforme a orientação de Deus,
de que está fazendo tudo conforme Deus lhe ordenou, mas de repente você enxerga dificuldades. E a princípio, as dificuldades elas tendem em fazer com que nós desfaleçamos em algumas oportunidades. Mas nós precisamos entender que Deus está conosco. Deus está conosco. Possa ser que essa conquista não seja tão fácil. Possa ser que superar essa adversidade que está na tua vida não seja tão fácil. Mas entende para isso, Deus está conosco. Não associe a presença de Deus a facilidades. Não associe a presença de Deus como não ter preocupações. Porque as provações, as dificuldades surgem por mais que Deus esteja conosco, por mais que Deus esteja do nosso lado. E nós precisamos ter essa maturidade cristã para que diante das adversidades nós possamos ter essa consciência. Deus está conosco. Deus está conosco. Nós vamos perceber isso, porque as provações, as dificuldades são métodos que Deus utiliza para nos fazer dependentes dEle. Eu vou repetir isso. As dificuldades, as muralhas, as impossibilidades, elas surgem na nossa caminhada, elas surgem na nossa trajetória para fazer com que nós confiamos mais em Deus. A muralha pode ser grande, a muralha pode ser fortificada, mas Deus está do nosso lado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que há alguns textos que nos mostram esta consciência, como por exemplo, a presença de Jesus com os discípulos em um barco. E a presença de Jesus com os discípulos no barco não foi suficiente para fazer com que as tempestades não se levantassem. Elas se levantaram, elas surgiram, mas tinham um propósito. E o propósito das provações que Deus coloca na nossa vida são propósitos pedagógicos. Deus quer ensinar a você nesta caminhada. Deus quer ensinar a você a maneira correta de se comportar diante das provações e diante das dificuldades. Ser crente diante das facilidades é fácil. Mas a hora que a nossa fé é provada, a hora que passamos por adversidades, é aí que a nossa fé lança raízes profundas. Porque uma fé que não pode ser provada não é uma fé digna de confiança. Deus prova a sua fé com a finalidade de lhe aprovar e de lhe enraizar cada vez mais na sua presença. A presença de Deus conosco não é garantia de facilidade. Deus está conosco. Deus está no nosso meio. Terceiro lugar, a presença de Deus nos dá elementos sólidos para continuarmos até a conquista. Eu vou repetir. A presença de Deus nos dá elementos sólidos para continuarmos avançando até a conquista. E qual é o primeiro elemento que a presença de Deus nos dá para avançarmos? Primeiro, estrutura espiritual. A presença de Deus nos dá estrutura espiritual. A conquista não está demorada. O método que Deus utilizou não foi um método aleatório nem por acaso.
Deus utilizou essa metodologia para dar a eles estrutura suficiente para quando conquistassem aquela batalha, para quando eles conquistassem Jericó, eles pudessem ter estrutura suficiente para fazer aquilo que lá dentro das muralhas iria requerer que eles fizessem. Sabe por que você ainda não conquistou? Sabe por que as provações se intensificam mais? É porque Deus está te dando estrutura espiritual. Deus está te dando estrutura espiritual. Porque sem estrutura espiritual, certamente você não irá suportar até o fim. E quando eu falo de estrutura espiritual, eu estou me referindo à natureza que norteia as nossas batalhas. As batalhas dos crentes, elas não se limitam ao campo físico. As batalhas mais intensas pelos quais nós teremos que guerrear é no campo espiritual. E nós estamos em guerra, meu irmão. Eu vou repetir. Nós estamos em batalha. E Deus está te dando estrutura espiritual para guerrear. Você crê? Levante a sua mão para o céu nessa noite. A presença de Deus está te dando estrutura espiritual suficiente para te fazer continuar até o fim da conquista. Você vai vencer não pelas suas forças, mas porque Deus te dará estrutura espiritual suficiente. Você pode glorificar a Deus essa noite. Você pode glorificar a Deus essa noite. Você pode glorificar a Deus essa noite. Durante todos esses dias de campanha, era Deus te dando estrutura espiritual para guerrear e para avançar e continuar conquistando. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus nos dá estrutura espiritual. Paulo falou da natureza das nossas guerras. Na segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 10 e versículo 4, ele começa uma explicação dizendo por quê. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. É na presença de Deus, é na presença de Deus onde nós nos preparamos. É na presença de Deus. Perceba que no capítulo 10 e versículo 4 ele diz que são poderosas em Deus. Em Deus. Ou seja, há um lugar em que nós estamos, e este lugar é em Deus, é na presença de Deus, e é na presença de Deus, com a presença dele, que nós temos armas suficientes para lutarmos as batalhas espirituais. Deus está te dando estrutura espiritual. Segundo lugar, a presença de Deus nos dá elementos sólidos. O primeiro, estrutura espiritual. Segundo, nos faz olharmos na direção certa. Deus te trouxe essa noite para te fazer olhar na direção certa. E a presença de Deus no meio do povo traria para ele, traria para o povo essa condição de fazer com que eles olhassem na direção correta.
na direção certa, pois a presença de Deus em nosso meio faz com que nós tiremos os olhos das circunstâncias e coloquemos os olhos nas promessas de Deus. Já pensou se o povo fosse colocar no coração a circunstância que envolvia eles ali, uma muralha intransponível, onde humanamente falando era quase que impossível deles chegarem lá, deles conquistarem, mas a presença de Deus no meio deles faria com que eles não olhassem para as circunstâncias de dificuldade, fez com que eles não olhassem para o tamanho da muralha, nem para as impossibilidades que lá tinham, mas fez com que eles se firmassem na promessa de Deus, de ter dito a Josué: eu darei aquela cidade na mão de vocês. Olhem para as promessas de Deus. Olhe para as promessas de Deus. Sabe por que às vezes nós nos paralisamos? Sabe por que às vezes nós desfalecemos diante das muralhas, diante das dificuldades? É porque o nosso olhar está direcionado na direção errada. Você está no lugar certo, perto da pessoa certa, mas olhando em direção errada. Você está no templo do Senhor, a presença de Deus está aqui, mas você está olhando para as dificuldades, mas você está olhando para as circunstâncias difíceis, e isso tenta te paralisar. Mas essa noite Deus te trouxe aqui, eu vou utilizar a nossa linguagem nordestina para aprumar a tua visão e colocá-la na direção certa. Ou seja, você hoje vai passar a olhar para as promessas de Deus. A dificuldade está grande, as circunstâncias estão difíceis, mas você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma palavra, de que Deus te fará conquistar este lugar. Você crê nisso? Adore a Ele essa noite. Adore a Ele essa noite. Adore a Ele essa noite. Eu quero te dar 10 segundos aí onde você estiver, para voluntariamente, se você veio prestar um culto a Deus, se você tem consciência da presença de Deus em nosso meio, essa noite a muralha vai cair, você vai subir nos escombros e vai declarar que Deus te deu a oportunidade de vencer essas dificuldades. Adore a Deus, adore a Deus. Andari que rasturia manda kahama vasuria icho renamagia soblaharavácia. Deus está no nosso meio. Aleluia. Há uma graça de Deus entre nós aqui essa noite, e essa graça já começa a renovar crentes aqui. Pessoas que entraram olhando para o tamanho da muralha, olhando para as dificuldades e dizendo em seu coração: é impossível eu vencer, é impossível eu conquistar, é impossível eu transpor esta dificuldade. Mas há essa palavra de Deus: olha para as promessas de Deus, porque aquele que te prometeu é maior do que as tuas dificuldades, é maior do que o Jordão, é maior do que as muralhas de Jericó. O Deus da promessa, o Deus das alianças, cumprirá o que prometeu. Oh Espírito, há uma graça entre nós aqui.
O primeiro elemento que a presença de Deus nos dá é estrutura espiritual. Deus estava dando a este povo estrutura espiritual, porque a natureza da batalha não era apenas na força, mas havia um campo espiritual que eles precisariam atuar, e Deus estava dando estrutura para eles. Segundo, a direção de Deus dada a Josué, e Josué direcionando o povo, era Deus apontando para eles, para que eles olhassem na direção correta, para que eles olhassem na direção certa. Aleluia. Porque Deus faz isso conosco. Deus nos faz olhar na direção certa. O problema é que nós focamos muito na dificuldade. O problema é que nós focamos muito no tamanho da muralha. O problema é que nós focamos muito nas impossibilidades e esquecemos que há uma promessa e estamos debaixo dela. Deus é o Deus das promessas. A promessa da conquista não iniciou aqui no capítulo 6. Deus já havia feito essa promessa há muito tempo antes. Iria cumprir. Porque quando eu olho para Deus e enxergo Ele como Deus das promessas, nós identificamos a natureza de Deus. E um dos atributos de Deus é a fidelidade. Deus é fiel para cumprir a promessa, meu irmão. Olhar na direção certa. E quando nós olhamos na direção certa, nós começamos a enxergar as coisas na ótica de Deus. Possa ser que o Catunda para muitos seja um lugar de muita dificuldade. Esses dias choveu, nós tivemos que transpor um rio para termos acesso ao templo. Mas quando Deus nos faz olhar na direção certa, meu irmão, quem está ali parece que é comum aquilo, porque Deus nos dá estrutura espiritual para guerrearmos. Aleluia, aleluia. Estrutura espiritual, olharmos na direção certa. Terceiro, a presença de Deus no meio de nós nos dá, terceiro elemento, nos ensina a sermos submissos. Você está debaixo da missão que Deus deu a alguém. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Deus está te ensinando a ser submisso às suas orientações. A liderança de Josué. Perceba que Josué não explica a maneira que Deus falou para ele, que iria já conquistar, que iria vencer, que Deus tinha dado a eles. Josué só emite ali as ordenanças para o povo, a maneira que eles deveriam ali se comportar, a maneira que eles deveriam agir, a maneira em que eles deveriam se organizar, porque era Deus ensinando a eles: vocês precisam ser submissos à liderança, aquele que Deus constituiu como líder sobre vocês, para direcioná-los espiritualmente. Deus está nos ensinando a sermos submissos. Submissão. Quarto lugar, a presença de Deus não anula as nossas responsabilidades, porque o extraordinário Deus faz, mas aquilo que é ordinário cabe a nós fazermos.
Não transfira as suas responsabilidades para Deus. Porque o que é impossível, certamente Ele agirá. Mas tem coisas que você tem possibilidade de fazer, e é você que precisa fazer. Essa noite Deus está te conduzindo a assumir responsabilidades. Não transfira para terceiros. Possa ser que muitas pessoas utilizam desse mecanismo, já estão desfalecendo, já não querem avançar mais e dizem: eu estou assim por causa de A, eu estou assim por causa de B. E você está transferindo a responsabilidade espiritual que você deveria ter com a sua vida para outros. Assuma as suas responsabilidades, porque a fraqueza espiritual, o nível de fé seu está baixo, é por causa de você mesmo. Mas essa noite Deus nos conduz a assumirmos as nossas responsabilidades. Você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa se afastar de outras. Porque tem coisas que estão te afetando espiritualmente, tem coisas que estão te distanciando, te enfraquecendo, porque você está terceirizando a sua responsabilidade. 7 dias de campanha é apenas um ponto inicial para avançarmos, mas isso não significa que te dará estrutura para chegar até o fim. É uma conscientização para que você assuma as responsabilidades. Se estava orando pouco, vai orar mais. Se estava lendo, estudando a Bíblia pouco, vai estudar mais. Assuma as responsabilidades. Eles precisavam fazer aquilo que estava para eles fazerem. Não era Jericó que vinha até eles, era eles que tinham que ir até Jericó. Não era Deus literalmente que iria ali rodear, mas era a ação, o andar, a atitude deles em obedecer à ordenança de Josué, assumindo as responsabilidades, tocando as buzinas, carregando a arca, se comportando da maneira direcionada de Deus para eles. A presença de Deus não anula as nossas responsabilidades, porque nós pensamos: Deus faz tudo. Não, Deus faz, Deus pode, é verdade, Deus pode, Deus faz, mas isso não anula a responsabilidade sua de se esforçar, de buscar, de se conscientizar, de abandonar. Você precisa, para conquistar, assumir a responsabilidade que Deus lhe deu. Nós queremos conquistar, nós queremos vitória, nós queremos bênçãos, mas quando é para assumir as responsabilidades devidas, transferimos. Quer conquista? Assuma a responsabilidade. Quinto lugar, a presença de Deus conosco, ela não é circunstancial. Mas por quê? Porque possa ser que no campo dos amigos eles costumam aparecer em maior escala quando as coisas estão favoráveis. Então há uma circunstância específica pelo qual as pessoas se aproximam de nós, e na maioria das vezes é nas melhores delas. É quando estamos bem, é quando temos alguma coisa material a oferecê-las. Mas perceba que para Deus estar conosco, não precisa a coisa estar favorável, não precisa a situação estar boa, porque a coisa estando ruim ou boa, Ele sempre está conosco.
Você crê nisso? Deus está conosco. A situação está difícil, Ele está com você. A situação está boa, Ele está com você. Porque a sua presença em nossa vida não é circunstancial, mas é constante. Aleluia. Deus só não direcionou eles, mas de forma representativa na arca. Deus estava também no meio deles ali, os acompanhando, os direcionando, dando a eles a assistência necessária para eles continuarem a correr a carreira da conquista. Deus está com você, te dando assistência, te fortalecendo, te direcionando, te guiando. Deus está conosco. Deus não depende das circunstâncias para nos dar vitória. Pode tudo estar soando contrário. Pode as circunstâncias apontarem para um fracasso. Mas Deus tem poder para mudar as circunstâncias. Perceba que Deus sempre age na contramão humana. É você dizendo: é impossível, não dá certo, não consigo, e Deus cada vez mais avançando com você, e Deus cada vez mais fazendo com que você avance, fazendo com que você ande, porque Ele vai provar para você que por mais que as circunstâncias soem contrárias, Ele vai mostrar para você que por mais que as suas condições de fé estejam em um nível baixo, Ele vai fazer, porque Ele é fiel à sua palavra. Aleluia. E em sexto lugar, a ida da arca no meio do povo é um símbolo dizendo que quem guerreia nessa luta não é o povo, mas Deus é quem batalha por nós. Deus está guerreando em nosso favor. Isso é profético. Levante a sua mão lá para o céu essa noite. A arca no meio do povo era Deus dizendo a eles: eu estou guerreando nesta batalha, e você vai vencer. Não é pela sua capacidade de estratégia, não é pela sua força, não é pelo seu intelecto, é por causa da presença, é por causa da presença, é por causa de Deus. Levante a sua mão, segura lá em cima essa noite e adora a Deus essa noite. Deus está guerreando por nós. Deus está guerreando por nós. E essa conquista que Ele vai te conceder é para fazer você entender que a vitória não veio por sua causa. Foi Deus quem guerreou em teu favor. Você não estava aqui. Por você já tinha recuado. As circunstâncias todas durante uma trajetória te inclinou a parar, a desistir. Mas Deus em todas as batalhas mostrou que está com você. E as vitórias vieram por causa de Deus. Deus está guerreando por nós. E a conquista veio. A ordem veio. Gritem. No último dia rodeiem 7 vezes, dando uma totalidade de 13 voltas. E na ordem grite: as muralhas irão implodir, e vocês subirão pelos escombros.
e conquistarão a esta cidade. Você crê nisso essa noite? Que o Senhor está te conduzindo a esta realidade, e é uma realidade de conquistas, mas você precisa entender que você vai conseguir, mas você precisa voltar aqui para agradecer, porque não foi você, foi Deus. Por misericórdia, essa já era a segunda geração, porque a outra foi incrédula, e Deus estava dando a eles esta oportunidade de desfrutarem da promessa. E concluo essa noite: a presença de Deus nos fará desfrutar das suas promessas. Aguarda a ação de Deus, porque o tempo e a forma não pertencem a mim e nem a você. Deus age quando quer, do jeito que quer, mas saiba de uma coisa: você vai conquistar. Adore a Deus.